A resposta da nossa interatividade é a alternativa A: acelerar o ritmo de desenvolvimento econômico e conter progressivamente o processo inflacionário. Então, vamos dar continuidade à nossa aula. O governo de Costa e Silva, de 1967 a 1969. O governo de Costa e Silva foi o segundo governo militar. Como você deve ter percebido, ele durou menos tempo, apenas 2 anos, porque o Costa e Silva ficou doente no decorrer do seu mandato e ele acabou sendo substituído por Médici, que é o terceiro presidente que veremos depois. Pois bem, falemos um pouquinho do governo Costa e Silva. Costa e Silva foi considerado um militar da linha dura do Exército, ou seja, nesse período vai haver um recrudescimento da ditadura e a perseguição aos inimigos do governo militar. Restará aí uma perseguição contínua com prisões, torturas, etc. Então, em relação à política, temos aí um governo bastante duro no que se refere à ditadura militar, às perseguições, etc. Então, nesse período, né, a Frente Ampla ela foi extinta, que era uma frente que se opunha ao governo e que ela tinha aí, né, como representantes o Juscelino Kubitschek, o próprio João Goulart, que estava exilado no Uruguai, Carlos Lacerda, Magalhães Pinto e Adhemar de Barros, importantes políticos da época que tinham constituído essa frente contra a ditadura militar e a volta do governo civil, mas eles foram postos na ilegalidade, ou seja, não havia muitos meios de combater a ditadura militar nesse período. Na época, os ministros da economia mais importantes foram Delfim Neto, que foi o ministro da Fazenda durante o governo de Costa e Silva e do próprio Médici, como veremos depois, e Hélio Beltrão, que era o ministro do Planejamento. Ou seja, a economia era cuidada através de 2 ministérios, um que se chamava Fazenda e outro que se chamava Planejamento. Eles pretendiam dar continuidade ao PAEG, ou seja, aquele plano de ação do governo que tinha medidas bastante duras de combate à inflação, mas, por outro lado, pretendia continuar com o desenvolvimento do país. No entanto, como o PAEG ele se torna cada vez mais impopular e a população começa a se manifestar contra, porque a pergunta era o seguinte: aceitamos uma ditadura militar, mas a nossa vida não está melhorando. A nossa vida estava um caos, economicamente falando, durante o governo de João Goulart, e ela continua extremamente dura, porque os empregos estão sendo perdidos, as pessoas têm menos condição de consumir, enfim, a situação econômica aparentemente não melhorou. Nesse período, vai ser instituído o primeiro PND, o primeiro Plano Nacional de Desenvolvimento, que ele é mais conhecido pelo apelido dele do que pelo nome real. O apelido desse plano foi Milagre Econômico. Esse nome, a gente vai entender que esse apelido que foi dado a esse plano, ele tem uma motivação. É uma época de grande crescimento econômico no país e há uma euforia econômica em função desse milagre econômico. Esse crescimento econômico, ele foi liderado principalmente pelas empresas de consumo duráveis e de bens de capital. Ou seja, o país ele vai poder contar com uma quantidade muito maior de bens de consumo duráveis e principalmente bens de capital, tecnologia, enfim, que anteriormente eram bem mais restritos aqui no país. Então vamos olhar esse milagre e ver o que ele foi e quais são as suas medidas. Bom, aqui eu tenho alguns números do milagre econômico para a gente perceber como o crescimento nessa época foi bastante perceptível e bastante importante. Tem aqui, né, um crescimento do PIB de 68 a 73. Em 68, durante o PAEG, o PIB estava em 9,8%, né, o crescimento, 69, 9,5%, num crescente. Veja, no final do milagre, em 1973, o crescimento do PIB chegou ao seu auge, que é 14%, que é um número muito expressivo, é um número muito alto de crescimento econômico. Então, ano a ano, de 68 a 73, a gente percebe um crescimento muito forte do PIB, denotando aí, né, mostrando o quanto o país estava crescendo. Em relação à inflação, ela
embora em alguns anos parece que estava controlada, principalmente no ano de 72, 73, na realidade a gente percebe que ela não caiu o suficiente para equilibrar a economia brasileira. Lógico, em 68, no meio do caos, ela estava muito mais alta, 24,8% ao ano, e em 73, 15,5% ao ano. O que, atualmente, a gente percebe como inflação bastante alta. Por outro lado, nesse momento, nós vamos ter um aumento da infraestrutura muito grande e um endividamento externo muito grande também, principalmente em relação aos Estados Unidos. O governo passou a se tornar cada vez mais interventor nessa época. Tem um paradoxo aqui. A gente está falando de uma ditadura de direita, e as ditaduras de direita pretendem-se liberais, mas a ditadura aqui no Brasil, a ditadura militar, ela foi altamente interventora. O governo, ele participa cada vez mais da economia. E também há toda uma política de aumento das exportações e restrições às importações, ainda dentro daquele modelo de PSI, de processo de substituição de importações, que vai permear a economia brasileira desde lá de 1930 até 1990, praticamente até depois do final da ditadura militar. Então, esse é o nosso modelo básico de desenvolvimento durante todo o período. Continuando a falar do milagre. Uma das áreas que mais o milagre afetou foi a área da construção civil, que cresceu cerca de 15% ao ano. Bom, por que há um grande aumento aí dessa construção civil? Em primeiro lugar, como a gente havia falado, há uma grande urbanização do Brasil nesse período. Se as pessoas elas chegam às cidades, elas precisam de moradia, elas precisam morar em algum lugar. Além do que, esse contingente de população que vem em busca das grandes cidades, esse êxodo rural que ocorre no Brasil na época, significa uma oferta de mão de obra não especializada muito grande para o setor. Isso estimula o setor, porque, logicamente, essa mão de obra ela não é bem paga. Além disso, o setor da construção civil contou com um sistema de financiamento através da captação do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o que estimulou, logicamente, essa construção. Esse aspecto aí do aumento da construção civil, ele é muito importante, principalmente porque é uma área que cativa a população. Veja, o que a população mais quer, no final das contas, é conseguir, em algum momento da sua vida, a casa própria, comprar a casa própria. E se ela passa a ter acesso a esse bem tão caro, tão difícil de se conseguir, pronto, essa população está conquistada. Apesar da ditadura, apesar da censura, apesar das perseguições, o fato dessa população conseguir esse bem tão precioso vai fazer com que a população se alinhe ao governo da ditadura militar, diferente do que durante o governo do Castelo Branco, e que a população estava se colocando contra essa ditadura. Essa época também foi conhecida por um aumento muito grande da infraestrutura. Aqui, eu vou citar para vocês alguns exemplos muito importantes do aumento dessa infraestrutura. Por exemplo, a construção da hidrelétrica binacional de Itaipu, que começou a ser construída em 1973, extremamente importante para a geração de energia elétrica para a região sul e sudeste do país, até hoje. Foi a construção da Ponte Rio-Niterói, uma obra bastante ampla. A rodovia transamazônica também começou a ser construída nessa época, a partir de 1971. O elevado Costa e Silva, em São Paulo, conhecido Minhocão, também é um exemplo das grandes obras que foram construídas durante a ditadura militar. Essas obras também conquistavam a população, algumas delas pouco importantes, como a Transamazônica, que acabou nunca tendo uma importância muito grande, mas algumas fundamentais até hoje para a economia brasileira, como a hidrelétrica de Itaipu e a Ponte Rio-Niterói, por exemplo, que o Rio de Janeiro não sobreviveria, o trânsito seria um verdadeiro caos se não fosse essa ponte. Então, alguns exemplos aí do milagre econômico. Durante essa época foi assinado o último ato institucional, o AI-5, que aumentou ainda mais a ditadura, dando
plenos poderes ao executivo e aumentando a repressão, a perseguição. Isso queria dizer o quê? Na época, qualquer pessoa podia ser presa antes que ela tivesse o direito de saber o porquê ela estava sendo presa. Em reação a esse aumento da ditadura, surgiram vários grupos, chamados guerrilheiros urbanos e rurais também, que se opunham de maneira, através de uma luta armada, contra essa ditadura. O milagre econômico, ele conquistou a classe média, por outro lado, como vimos, em função da sua expansão dos bens de consumo duráveis, da construção civil, etc. O ministro Delfim Neto, ele acreditava no modelo agrícola exportador para aumentar as exportações do país e, com isso, gerar divisa, gerar recursos para gerar o desenvolvimento interno. Essa posição foi bastante criticada na época, mas ele insistiu nessa tese. A inflação continuou alta durante todo o período. A inflação em 1970, por exemplo, chegou a 5,5% ao mês, atingindo uma forte aceleração. A política monetária continuava expansiva, o governo continuava emitindo bastante dinheiro e a instituição do PIS/PASEP, por outro lado, ampliava a segurança do trabalhador. Em 1973, no entanto, nós vamos ter o primeiro choque do petróleo, que acabou, em parte, com essa euforia do milagre econômico. Quando o presidente Costa e Silva se afastou, quem assumiu a presidência foi o presidente Emílio Garrastazu Médici, que ficou de 69 a 1973. No período de Médici, aumenta ainda mais a intervenção governamental. Ele ampliou o crescimento das estatais, ou seja, você tem um governo cada vez mais interventor, e o diagnóstico da inflação na época era de custos, então houve um aumento, né, uma diminuição dos serviços públicos, né, que passaram a ser estatizados, como fornecimento de água, luz, gás, transporte público, que ao serem estatizados tiveram as suas tarifas achatadas, e isso significava um impacto menor sobre um aumento de preços. As fontes de financiamento das estatais vinham de recursos internos e de uma política realista de tarifas públicas e também de recursos externos por empréstimos e de empréstimos internos. Como eu falei, o intervencionismo aumentou muito nessa época e foi feito por meio de uma política creditícia, monetária e fiscal. Interatividade. Eu vou ler a questão, as alternativas, e depois eu darei um tempo para a resposta. Assinale a alternativa correta sobre o milagre econômico. Alternativa A. O milagre econômico adotou uma política monetária restritiva. Alternativa B. Durante o milagre econômico, o desempenho do PIB foi baixo. Alternativa C. A inflação durante o milagre econômico manteve-se controlada. Alternativa D. Durante o milagre econômico, aumentou muito a dívida externa. E a alternativa E. Durante o milagre econômico, a política externa foi de abertura comercial. Eu vou dar um tempo para você pensar na resposta.